Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez começando mais uma resolução do Enem 2019. Agora com a questão 99 do caderno amarelo. Gostaria de convidar o meu amigo, professor de Química, Marcos Filho, para começar o parecer químico dessa questão incrível e depois discutiremos a parte biológica, beleza? Pois vamos juntos. Marquinhos? Valeu, Carlinhos. Salve, rapaziada do Ciência com Carlinhos. É muito bom estar aqui para desenvolver, junto com vocês e o professor Carlinhos, essa questão que foi do Enem de 2019, que vai tratar um pouco de radioatividade e as suas consequências e também a formação de minerais no nosso organismo, como, por exemplo, o cálcio. A questão diz assim, ó. A poluição radioativa compreende mais de 200 nuclídeos, sendo que, do ponto de vista de impacto ambiental, destacam-se o césio-137 e o estrôncio-90. A maior contribuição de radionuclídeos antropogênicos no meio marinho ocorreu durante as décadas de 50 e 60, como resultado dos testes nucleares realizados na atmosfera. O estrôncio-90 pode se acumular nos organismos vivos e em cadeias alimentares, e em razão de sua semelhança química, pode participar no equilíbrio com o carbonato e substituir o cálcio em diversos processos biológicos. Então ele está situando aqui no texto base da questão de maneira bem breve como que ocorreu a formação desses dois radioisótopos, césio e estrôncio, e ele fala que o estrôncio em particular pode substituir o cálcio nos equilíbrios que estão presentes no mundo biológico devido à sua semelhança química. Essa semelhança química que ele diz que ocorre entre estrôncio e cálcio é devido, pessoal, à posição deles na tabela periódica. Claro que a posição é uma consequência do que temos na prática. Na prática, essa semelhança química significa o quê? Que tanto o estrôncio como o cálcio apresentam as mesmas interações químicas nas substâncias químicas, trazendo com isso, por exemplo, propriedades físicas, químicas e biológicas semelhantes umas às outras. De uma maneira bem breve aqui, vamos só recapitular aqui os elementos químicos da família 2A ou do grupo 2 da tabela periódica, chamados metais alcalinos terrosos. Nós temos na sequência berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e o rádio. Você observe aqui que o cálcio e o estrôncio fazem parte da mesma coluna vertical, da mesma família, por isso as propriedades químicas são semelhantes. Então significa o quê? Significa que quando você tiver, por exemplo, o equilíbrio aqui com o grupo carbonato, lembre que o grupo carbonato é o grupo CO3 2-. Quando ele se liga a um elemento da família 2A, os elementos da família 2A apresentam carga igual a mais 2. Então significa que você vai ter carbonato de cálcio, e se o carbonato for substituído pelo estrôncio, você vai ter a formação do carbonato de estrôncio. Perceba que eles apresentam aqui a mesma interação com o grupo carbonato, belezinha? Então, essa troca aí de um elemento por outro, sem modificar a essência na estrutura da substância, está relacionada com a sua semelhança química. Então, você vai estar trocando o cálcio por um átomo que apresenta características radioativas. E o que é que significa isso? A apresentação de características radioativas, ou seja, você se tratar aí de um radionuclídeo, de um radioisótopo no caso do estrôncio. O estrôncio, pessoal, o estrôncio-90, ele disse no texto base da questão que ele é um radionuclídeo, então significa dizer que ele é um átomo que libera radiação de maneira espontânea, de maneira natural. E as três principais radiações que os átomos radioativos soltam são as radiações alfa, beta e gama. Radiação alfa e beta em forma de partícula e a radiação gama em forma de onda eletromagnética, em forma de energia de alta frequência. Então, nós podemos dizer que quando nós somos expostos à radiação, nós acabamos, digamos assim, tendo uma consequência, uma série de fatores indesejáveis, porque essas radiações aí apresentam alto poder ionizante, eles apresentam alto poder de destruição celular,
destruição de órgãos, como no caso da radiação gama, e também a formação de radicais livres no nosso organismo, trazendo assim várias sequelas, vários danos para a nossa saúde de uma maneira geral. Dependendo do grau de exposição a uma quantidade radioativa, a pessoa pode ser levada até a morte. E não é difícil a gente lembrar que ao longo da história nós já tivemos fatos históricos que corroboraram com isso daí. Em 1986, o acidente nuclear em Chernobyl levou à morte de trabalhadores da usina nuclear em questão, devido à alta exposição radioativa ocasionada pela explosão. E um ano depois, aqui no Brasil, em Goiás, nós tivemos também o caso que ficou conhecido como caso Césio 137, que através de um descarte inadequado de uma clínica de radioterapia, um trabalhador, um trabalhador da região acabou achando uma cápsula, acabou levando para sua casa de maneira sem ter informação do que aquilo seria, e acabou expondo a sua família, as pessoas que viviam ao seu redor, a uma taxa muito alta de contaminação radioativa, que acabou levando à morte, e a morte de algumas pessoas, e tantas outras acabaram desenvolvendo graves doenças devido a essa exposição. Então esse é um dos fatores que levam a gente a ter cuidado com a exposição radioativa. Mas também a radiação ela é usada beneficamente por outro lado, como por exemplo no combate ao câncer, em que uma pessoa com esse tipo de problema ela é submetida a uma quantidade controlada de radiação visando a destruição de células cancerígenas, beleza? Então, Carlinhos, considerando isso daí, considerando que o estrôncio pode fazer parte da cadeia alimentar e substituir o cálcio de uma maneira bastante simples e direta, como é que o cálcio ele pode se formar nos nossos tecidos? Em que parte? Talvez a resposta da questão já esteja mais ou menos encaminhada. Mas o que é que se dá à formação desse mineral tão importante na nossa vida em relação ao nosso organismo? Devolvo a bola para você, meu amigo. Um forte abraço. Bom, galera, o professor Marquinhos já deu um show na explicação química e agora eu vou finalizar com a parte biológica. E tem um trecho nessa questão que me chamou bastante atenção. Olha só. O estrôncio pode se acumular nos organismos vivos e em cadeias alimentares. Bom, ele está falando sobre um importante conceito ecológico, que é o conceito de bioacumulação e o conceito de magnificação trófica. Oxente, professor, e não é a mesma coisa, não? Não. Veja bem. Bioacumulação fala do acúmulo de componentes geralmente não biodegradáveis para se acumular num organismo vivo. Acúmulo de componentes não biodegradáveis em um organismo, em um indivíduo. Nada melhor do que um exemplo para a gente dar uma olhadinha aqui. Se a gente pega uma alga que vive num ecossistema aquático, e vamos supor que esse ecossistema aquático sofra uma contaminação com um metal pesado, o mercúrio, por exemplo. E vamos supor que essa alga incorpore esse mercúrio. Eu vou representar o mercúrio com essas bolinhas vermelhas, e vamos supor que essa alga incorpore 3 mercúrios. O mercúrio não é biodegradável pela alga, não é metabolizado, e ele vai se acumular nessa alga. Isso que a gente acabou de ver, a gente está falando de um indivíduo só, de um organismo. Esse é o processo de bioacumulação. Agora vamos colocar uma cadeia alimentar aqui. Vamos colocar um peixe herbívoro, e vamos colocar aqui um peixe carnívoro. Bom, uma cadeia alimentar bem simples. O peixe herbívoro come a alga e o peixe carnívoro come o peixe herbívoro. Agora, olha que coisa interessante. Quando o peixe herbívoro comer essa alga com 3 mercúrios, esses 3 mercúrios serão incorporados por esse peixe herbívoro aqui. Mas o peixe herbívoro não come só uma alga. Vamos supor que ele coma mais uma, mais 3 mercúrios.
Vamos supor que ele coma mais outra, mais 3 mercúrios assim. Você está vendo que esse componente está se acumulando e aumentando essa concentração. A gente está magnificando esse acúmulo. Esse é um processo que a gente chama de magnificação trófica. Quando o peixe carnívoro for comer esse herbívoro aqui, ele já vai incorporar 9 mercúrios. Se ele comer mais um, assim por diante, galera. Então, a magnificação trófica é o acúmulo, vamos botar aqui, ó, faltou nossa setinha, show, é o acúmulo progressivo nas cadeias alimentares, ou seja, é o acúmulo progressivo de um componente geralmente não biodegradável, lembra dessa parte, de um nível trófico para o outro. E aí a gente tem metais pesados, nós temos componentes tóxicos, agrotóxicos, por exemplo. Beleza, galera? Então lembra um importante conceito na ecologia. Bioacumulação é o acúmulo em um indivíduo. Magnificação trófica é o acúmulo progressivo de um nível trófico para outro nas cadeias alimentares de um componente geralmente não biodegradável. Agora vamos para cá. Ele falou que o estrôncio ele tem um equilíbrio com o carbonato e pode substituir o cálcio em diversos processos biológicos. E pergunta para a gente, em qual tecido do organismo humano o estrôncio 90 será acumulado predominantemente? Bom, se ele disse para a gente que o estrôncio 90 pode substituir o cálcio, nós temos que lembrar quais são os tecidos que mais têm cálcio. E, claro, a gente não pode começar por outro tecido, senão o tecido ósseo. O tecido ósseo ele é formado de fosfato de cálcio. De 98% a 99% do cálcio do nosso corpo estão nesse tecido ósseo aqui. O tecido ósseo ele é formado por uma matriz mineral de fosfato de cálcio e colágeno. Então, muito cálcio realmente nesse tecido ósseo. A gente encontra lá nos ossos e dentes. Professor, e o cálcio? O que é que vai lá no tecido muscular? O que é que vai acontecer? Lá no tecido muscular, o cálcio é muito importante para contração. Não é isso, gente? Deixa eu puxar minha telinha um pouquinho para cá. Contração. Ele fica lá dentro do retículo sarcoplasmático e é liberado quando a contração muscular, quando o músculo é estimulado. Então temos aqui, ó, contração. Já no tecido nervoso, o cálcio ele já é importante para um processo de neurotransmissão. Ou seja, a passagem de um neurotransmissor de um neurônio para outro depende de cálcio. E no tecido sanguíneo, Carlinhos? No tecido sanguíneo, eu vou colocar aqui, fica mais espaço. No tecido sanguíneo, o cálcio é muito importante para coagulação. A concentração de cálcio no plasma é muito importante, ela tem que se manter em equilíbrio. E o cálcio nesse plasma é transportado por uma proteína muito famosa, que acho que vocês já ouviram falar, a albumina. Beleza, gente? Então a gente pode ver aqui nessa questão que a maior concentração de cálcio é aqui no tecido ósseo. Como o estrôncio vai substituir o cálcio em diversos processos biológicos, ele será acumulado predominantemente aqui nesse tecido ósseo. Gabarito correto dessa questão, letra E. Beleza, gente? Foi um prazer resolver mais essa questão de química / biologia. Queria agradecer ao professor Marcos. Um abraço e nos vemos novamente na próxima questão. Valeu, gente!